Olá, gente. Me chamo Maria Clara, sou enfermeira e professora aqui da Novitec. E hoje estaremos aqui dando início ao nosso podcast Novitec, tá? Onde a gente vai trazer como tema principal a importância do cuidado da saúde da mulher. A gente vem aqui hoje prioritariamente dar um pouco mais de ênfase nesse tema que é muito abrangente e muito legal, né? Muitas dúvidas das pessoas. E hoje eu estou aqui com duas convidadas, né? Belíssimas, que é a Rainá e a Marília. Oi, gente, meu nome é Tainá, sou coordenadora da Radiologia. Olá, gente, eu sou Marília, enfermeira e professora aqui da Novitec. E hoje a gente vai falar um pouquinho, meninas, sobre a questão da importância do cuidado da saúde da mulher. E é como eu havia falado para os nossos ouvintes, né? Como a gente está no mês de outubro rosa, esse mês de conscientização sobre a questão do câncer de mama, a gente vai dar uma ênfase maior sobre a questão da sintomatologia, né? Algumas perguntas que os nossos alunos me mandaram, tá? E aí, nós temos essa primeira pergunta aqui que a gente vai debater um pouquinho. Muito legal, não é? Temos aqui o Outubro Rosa, é a conscientização, a prevenção do câncer de mama. Meninas, o que vocês teriam a dizer sobre esse tema bem legal, bem baixo? E as pessoas só lembram das prevenções no período de outubro, no mês de outubro. Então, a gente sabe que o câncer não só acontece no mês de outubro. Ele é frequentemente, né, família? Sim, e quando a gente fala de câncer de mama, a gente não direciona só a mulheres, mas também ao homem, porque o homem também tem mama, né? E aí, muitas pessoas não entendem a importância do autocuidado, da prevenção, de como funcionam os exames, né, Tainá, de rastreio, a importância que esse câncer tem, não só em outubro, como a Tainá disse, né, mas durante todo o ano. E eu acredito que a informação, a educação em saúde, a orientação das mulheres se tocarem, conhecer o seu corpo, faria com que diminuísse bastante, né, essa questão do câncer. E a gente sabe como enfermeira, né, Clara, que a atenção primária é a porta de entrada para a informação do câncer, né, de mama, não só do de mama, como diversos. Eu acho também uma interessante, né? Atendendo a Tainá fala, a gente associa ao mês do outubro essa cor, essa tonalidade rosa. Muitas pessoas, principalmente os homens, né? Claro que nós estamos analisando, mas só sobre o rosa, ele já pensa que a gente vai direcionar somente para as mulheres. Como a Marília falou cedo, a gente também sabe que câncer de mama, ele não acomete só mulheres. A gente tem uma porcentagem bem menor que acomete os homens, mas que não vai deixar de acometer, né? E sempre a prevenção vai ser o melhor meio. Verdade, além da questão também da idade. Muitas mulheres associam câncer de mama à idade, né? Ah, então na faixa dos 40 anos, 45 anos, 60 anos, então eu tenho mais probabilidade de ter câncer de mama, né, Tainá? E tem essa questão da genética, né? Quando a gente fala de câncer de mama numa idade mais precoce do que o Ministério da Saúde preconiza, que é o maior padrão que a gente tem na sociedade, a gente tem que ver que tem um histórico familiar, muitas vezes tem que ser analisado ali também no posto de saúde, né? Quando a mulher vai fazer o exame preventivo, já é solicitada ali a anamnese para analisar se ela não tem um histórico familiar de câncer na família, né? Principalmente o parentesco, né? Por isso que tá mais toda essa questão da histórico, como a Marília falou, histórico, tá? Para saber se a mãe já, a avó já tem. Porque, querendo ou não, os índices. Eu tenho um caso bem interessante nos Estados Unidos, foi feito um estudo de que os homens aumentou bastante o índice, e quem descobriu era a própria companheira, o câncer de mama no homem, porque assim, a cada 100% de casos, 1% é em homem, então isso é bastante interessante. E como é que era descoberto que o homem estava com câncer? Porque o câncer a gente sabe que ele só passa a ser doloroso, ele é indolor, mas ele só passa a sentir dor quando ele está em estágio avançado. Então, como que era isso? Era quando a companheira deitava a cabeça no peito e ele passava a sentir dor. Então, os homens têm que conhecer também o sexo mais. Verdade? Deve ser muito bom a gente estar abordando
assunto, as mulheres, as namorar, que elas podem fazer questão da descoberta precoce para poder haver um tratamento mais eficaz. E aqui, ao longo da gente perguntou, como é feito o exame de mamografia? Dói ao fazer De mamografia, ele é feito por um aparelho que é voltado para a mastologia, onde a gente chama esse aparelho de mamógrafo. Sobre a questão da dor, a gente sabe que nós mulheres temos a questão da fase menstrual, então a gente vai que os linfonodos estão aflorados, então sente um pouco de dorzinha, por isso que é recomendado que faça 7 dias antes ou 7 dias depois. Então, a questão da dor em si, os equipamentos eles estão evoluindo frequentemente. Então, hoje a gente trabalha mamógrafo digital. Então, a mão vai feita com pressão, mas ele automaticamente, depois de realizar a exposição aos raios-x, ele sobe automaticamente. Então, isso dá uma tranquilizada na paciente. E aqui também entra a questão da humanização. É por isso que nas salas de mamografia, você entra hoje, a sala cheia de detalhes rosa, lilás, porque aí já começa a questão da humanização. Então, já passa mais confiança, passa mais acolhedor, né? Às vezes a pessoa chega ali para fazer uma mamografia, ela já tá tensa, preocupada, uma coisa às vezes frustrante, né? sim, porque quando se vai fazer mamografia, a paciente já vai falando o quê? Eu vou fazer mamografia, mas eu tenho medo de dar o câncer. Sim, só que na verdade é um exame de rastreio. Provavelmente a gente vai ali a cada 2 anos. Sim. Dependendo do BIRADS, que a gente fala que são as classificações e é diagnosticada pelo médico radiologista. Então isso é bastante interessante. E caso o paciente tem ponto, é importante que você fale, olha, depois vai tomar o banho, tem que ter cuidado, então vai entrar uma imunização para dar alguma orientação para o paciente, até mesmo na anamnésia. Porque se você é um técnico ou tecnólogo e passa confiança para o seu paciente, com certeza vai ser bem menos indolor. Tainá, e eu tenho outra dúvida, é que muitas mulheres têm, né, e não sabem, a mamografia, a idade dela preconizada, né, não só pelo SUS, mas por toda a rede de saúde. Uma mulher, ela pode fazer uma mamografia com 40 anos? Pronto, essa é uma dúvida bem frequente, mas o que acontece? O INCRA, ele recomenda, mudou a faixa etária, então ele recomenda que a mamografia seja feita a cada 2 anos e que a mulher, a faixa etária é de 50 aos 69 anos, mas aí o que acontece? Para os ginecologistas e para os mastologistas, eles recomendam que você faça o quê? Mamografia a partir dos 40 anos, mas aí tem um detalhe, tem a faixa etária da classificação das mamas, onde a gente tem mama fibroglandular, fibrogordurosa e as mamas gordurosas. Então, o que acontece? A mama, antes dos 30, dos 40 anos, a mama, ela é bastante densa. Então, por a mama ser bastante densa, a gente tem um pouco de dificuldade de diagnosticar o câncer, porque ele acaba te cobrindo. Sim, então aí seria solicitado uma ultrassom na área, Aí, nesse caso, é solicitado uma ultrassom ou uma ressonância magnética. coribiópsia, hein? Pronto, no caso, a coribiópsia não entra porque ela é um procedimento invasivo da mama. Então, ela já entra depois que já tem diagnóstico. Exatamente, quando é diagnosticado com BIRADS 4. Então, no BIRADS 4 é feito o procedimento de biópsia, punção, porque são 2 procedimentos diferentes. Onde a biópsia a gente tira um pedaço do tecido e na punção é tirado um líquido. Uso de anticoncepção aumenta os riscos? É uma pergunta bem frequente. Eu acredito que sim, né? Com certeza. O que vocês acham, Aninha? Quando a gente fala de medicação ou de qualquer tipo de medicamento de uso contínuo, ao longo dos anos, ele acarreta algum dano no seu organismo, né? A gente sabe que tudo tem seus benefícios e malefícios. E pegando uma dúvida que eu fiquei também com a tia interessante, é sobre a pílula de ciclite. Sim, que é muito comum, né, de ser usada, não era para ser usada rotineiramente, mas que acontece bastante. A gente vai falar um pouco sobre ela mais para frente, né? A gente vai tirar essa dúvida quanto à pílula do dia seguinte, é bem interessante. É uma dúvida, né, das mulheres têm. As nossas pacientes, elas falam assim, doutora, será que eu posso tomar todas as vezes que eu tiver uma emergência, né? Porque essa emergência quase todos os dias, né? Falta de informação de métodos contraceptivos, né? E nem sempre a medicação oral, injetável, ou seja, um DIU que é usado ali permanente por 5 ou 10 anos, dependendo,
de qual DIU a gente esteja falando, a gente sabe que o anticoncepcional no Ministério da Saúde é o que é mais usado comumente pela maioria das mulheres. E nem sempre para prevenir gravidez. Na maioria das vezes é para evitar doenças, né? Ou para conseguir que essa mulher vá uma evolução ali, se ela tiver um micropolicisto, se ela tiver uma alteração hormonal. Tem várias mulheres que usam anticoncepcional por muitos anos e de uso prolongado que pode acarretar ela a adquirir um câncer. Uma curiosidade, porque frequentemente as mulheres fazem o quê? Passam 3 meses tomando anticoncepcional, Aí fica sem menstruar. Isso. Porque querendo, Depois tem né, que... Clara, é uma bomba hormonal, né, muito grande. Quanto à minha opinião pessoal, eu acho que não caberia aqui, né, por influenciar diversas mulheres, dependendo do método e das crenças, que a gente sabe que aí entra religião, a questão de crenças familiares, entra diversos contextos, né? Mas quando a gente fala de anticoncepcional, ele não é visto pelos profissionais da saúde como uma medicação usada só para evitar a gravidez, né? Ele serve também para evitar diversos distúrbios hormonais, tanto no corpo da mulher, né, que às vezes tem, como também uma questão ovulatória, hormonal. Uma coisa bem legal também, comumente a gente escuta, né? Professora, doutora, enfermeira fulana de tal, qual é o melhor método para mim? Sim. Em relação a essa minha opinião pessoal, como você eu acredito que existe o melhor método para ninguém. Eu acredito que todos esses contraceptivos, quando são ingeridos, dependente de ser injetável, de ser tal, isso é uma bomba de hormônio. Então, lá à frente, vai acarretar diversos danos às mulheres que elas não fazem noção de que isso aí foi acometido pela questão excepcional que elas estavam. A questão disso, que foi o que a gente falou no princípio, lá quando a gente falou de câncer de mama, que a mulher ela tem que conhecer o seu corpo, né? Porque quando a gente fala de método contraceptivo, ela tem que conhecer o corpo dela, né? Ela tem que conhecer qual método se adequa à realidade dela. E nem sempre o meu método vai ser o método da outra mulher, né? Às vezes eu passo um método de medicação oral, anticoncepcional oral, que para uma menina numa fase adolescente pode não ser o método mais indicado. Por quê? Porque ela pode não ter o controle de lembrar todo dia de tomar aquela medicação. Aí para ela já se adequaria mais um injetável. Mas o injetável pode trazer danos para ela logo iniciado, por ela estar muito nova e curiosidade, de acordo com isso, um dos fatores é o efeito de estupefacção. E quando as pessoas têm aquele hábito de estar tomando, eu vou tomar, sim. esquecer. Eu acredito que a grande falha da rede, né, eu até falo durante as aulas com a ministra, né, saúde da mulher, seria o planejamento familiar, né? O planejamento familiar está lá dentro da legislação do SUS. Todo mundo, toda a família tem direito a planejamento familiar, mas a maioria das pessoas não conhece e não usam. A maioria chega lá na rede pública, na rede primária de saúde, já com alguma doença. Ou ela chega para fazer o pré-natal, ou ela está com micropolicisto, ou ela vai fazer uma prevenção, ou uma IST. Ela não chega para prevenir doenças. Até porque Eles já procuram, claro, é interessante que eles só procuram o médico quando já está a sua coisa. Eles nunca querem ver aquele hábito. É aí onde entra a questão do outubro rosa. Eu só lembro de se cuidar naquele dia. eu acho que cabe ressaltar muito também que, como a gente está falando sobre conscientização, a gente fala sobre prevenção. Sim. E o maior meio de prevenção hoje que a gente tem é a porta de entrada do SUS, né? O posto de saúde, nossa atenção primária. Uma coisa que é bem legal, já que a gente está falando sobre a importância do cuidado da saúde das mulheres, é a orientação quanto à questão do anticoncepcional ser preconizado, ser prescrito por um profissional mesmo, né? Sim. Porque hoje a gente vê muito comumente, principalmente nas adolescentes, a questão do uso indevido que elas vão atrás, muitas meninas sem meio prescrição social, vão conversar com prima, Sim. Sim.
ele já dá Exatamente. deu certo pra minha prima, deu certo, Então vai dar certo pra mim, vai né? dar certo pra mim. Ninguém Aí que não usa o planejamento, e aí tem aquela alteração hormonal. Sim. Eu tô passando. Aí a maioria das vezes acontece o quê? A gravidez na adolescência, né? Aí ela diz, eu usei anticoncepcional, usei camisinha, mas mesmo assim eu engravidei. Porque às vezes os adolescentes, principalmente, né? Eles não sabem como utilizar. Aí, na maioria das vezes, também não sabe o horário que tem que tomar o anticoncepcional, não sabe, tipo, eu esqueci um dia, eu posso tomar no outro dia? Na maioria das vezes, não. Acho que só tem que tomar aquele comprimido e pronto, né? Sim, A gente conhece a gente fica com clientes, mas claro que tem sim, até dos... Não tenho conhecimento, Não tem então pretendo ler quanto a isso. super acessado quando uma pessoa fala pra mim, tem uma coisa. Sim, nunca fez. Tem vários. Com 60 anos, não tem. Filhos até, né? Sim. Assim, eu não fiz, quando eu tô vendo. E uma coisa que é importante a gente ressaltar, novamente, a saúde da mulher, é que todos esses métodos contraceptivos que a gente está falando aqui, ele não vai proteger contra algum IST, e somente contra gravidez indesejadas. Então, fora isso, a gente também tem que fazer um breve esclarecimento com está se protegendo contra a questão desse, né? Também para a próxima pergunta. Qual a importância do acompanhamento junto ao posto de saúde? E o exame de rastreio? A atenção primária é a porta de entrada, né, para o rastreio. Diversas doenças que incluem, né, o possível câncer de mama, né? Que é onde é encaminhado, né, Tainá, é feito o encaminhamento. Muitos hospitais, né, aqui em Fortaleza, necessitam desse encaminhamento para a mulher fazer esse rastreio, né, a mamografia. É interessante falar que muitas mulheres não sabem, mas aqui no Hospital da Mulher mesmo, Sim, tem um caminhão já. é atualizado agora, não é? Atualizado, é um mamógrafo digital e tal. Então, ele já se torna uma mamografia mais humanizada, Sim. aquela coisa. Aquelas mulheres que estavam ali na atenção primária esperando uma vaga para fazer a mamografia, agora elas estão tendo acesso com esse caminhão que fica fixo lá dentro do Hospital da Mulher a essa mamografia. Elas que têm o encaminhamento, a data já marcada, se direcionam lá para o hospital e aí lá elas fazem junto com a equipe, né, o rastreio e acompanhamento. E um plantão bem interessante, com dois profissionais fazendo mamografia frequentemente, onde é feita a anamnésia, pegar todos os detalhes para ajudar o médico, até mesmo na hora do laudo. Sim. É válido ressaltar também que quando a gente fala sobre a questão do acompanhamento para fazer o rastreio, tanto do câncer de mama, colo uterino, a gente cita a questão da consulta ginecológica, que a gente também tem como termo técnico Papa Nicolau, né? Só que tem gente que, apesar da questão de alimentos, as pessoas leigas, de fato, ela não sabe que o Papa Nicolau, eu estou citando o exame de rastreio. Então, é interessante que nós, como profissionais da área da saúde, a gente fale sobre o termo técnico, mas também a gente tem que abranger o que é aquilo ali, porque tem muita gente que não conhece o termo técnico, então não vai ficar sem entender o porquê, qual é a necessidade daquilo ali. E quando a pessoa não entende a necessidade de fazer algo, ela acha que não faz. Infelizmente, é assim, né? É até uma curiosidade, independente do paga ali, professora, e pacientes que têm prótese mamária, faz mamografia, tem como ver algo? Tem sim. E o interessante, que muitas mulheres não sabem, que na rotina, no exame do paciente sem prótese mamária, é feito 4 condicionamentos. E já quando se faz com prótese, realizado 6 exposições na paciente. Então, como que seria? Se rotina é feito 2 crânio-caudal e 2 lateral oblíqua, a gente ainda acrescenta manobra de equante, que é bem interessante. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que uma curiosidade, que a gente puxa o tecido mamário e coloca a prótese mamária para trás. Interessante. É bem interessante, é bem legal. Então, a gente precisa estar pegando bastante tecido para saber se tem alguma falsificação, porque às vezes o câncer ele não está interno, ele está ali na pele, próxima à auréola, na papila mamária, então precisa pegar esse tecido. Interessante. Trouxe outra pergunta aqui muito bacana, que as pessoas, a gente vê uma dificuldade, um déficit bem grande nas pessoas, né? Será que é possível, gente, ter câncer mesmo sem sentir nada no momento que a mulher ela vai fazer, ou o homem também, o autoexame da mama? Sim.
Bem, acredito que... Inclusive, a Tainá até já citou um exemplo, né? Sim. De que o homem, ele não sentiu o gozo da mulher, ele não... Isso, Tainá. Ele não sentia exatamente. E quando que ela colocou a cabeça no peito, foi tudo feito em chá bonito, né? Com um artigo bem interessante, para quem tiver curiosidade. É só você colocar lá artigos sobre câncer de mama masculino, aí ele vai te dar vários. Tem vários sites interessantes para você estar fazendo uma pesquisa. E a mamografia também é realizada no homem, né? Na verdade. E o homem já tem um pouquinho de medo. A gente sabe que o homem já vem assim, uma de exame, mas é feito o mesmo procedimento, plano saudável, médico lateral, Para a próxima. Será que existe alguma possibilidade de engravidar após parentalidade? Com certeza. Inclusive, conheço várias pessoas, né? Por que será que isso é possível, gente? Gente, quando a gente fala de gravidez, né, muitas mulheres se preocupam com esse momento, né, na vida da mulher. Será que eu vou engravidar depois de eu ter entrado na menopausa? Quando eu engravido com mais de 40 anos, isso é possível? Né? Muitas mulheres têm dúvidas quanto à idade que elas podem engravidar e até quando, certo? E aí, gente, quando a gente fala de gravidez, a gente fala de N possibilidades, né? A gente hoje em dia tem a terapia hormonal. A terapia hormonal, ela é indicada só em algumas situações e ela é específica para cada indivíduo. Além disso, ela também pode acarretar danos, né? Uma mulher com câncer de mama não pode fazer reposição hormonal. Depende da idade da menarca, né? Com quantos anos essa mulher menstruou a primeira vez? Foi precoce? Não foi precoce? Né? Foi tardia? Não foi tardia? Tudo isso altera essa questão de hormônio. A gente sabe que a mulher é uma bomba de hormônio, né? A gente veio, olha, lotada de hormônio para dificultar a nossa vida. A gente tem um ciclo hormonal ali, um ciclo menstrual que faz parte, né, do nosso dia a dia. Nós mulheres sabemos bem disso, né? A gente vive uma constante TPM sobre Concordamos. nos 40 anos. É de risco. Sim, já é considerado uma gravidez de risco, porque ela traz N fatores, mas não é preconizado que ela seja de risco. Tem mulheres que engravidaram com mais de 40 anos e elas não tiveram risco nenhum. E tem mulheres que tiveram com 20 anos e tiveram risco. Mas aí o risco envolve ambos, o bebê e a mãe? Depende também, mas envolve os depende dois. de cada caso também. Quando a gente fala de gravidez numa idade mais avançada, tem o risco de uma placenta prévia, um deslocamento prematuro de placenta, mas que pode dar também uma mulher ainda ali jovem. Isso tudo depende também do que ela fez ao longo da vida dela, né? Essa mulher tinha uma alimentação saudável, essa mulher faz exercício físico, ou ela tem risco de diabetes gestacional, hipertensão gestacional. Aí influencia. A questão de ter passado muito tempo. Influencia. Tem mulheres que, vamos supor, passou 10 anos tomando anticoncepcional, aí ela para esse anticoncepcional e quer engravidar. Às vezes ela não consegue, porque, querendo ou não, o anticoncepcional, ele serve para bloquear esse ciclo, né? A gente tem um aumento do estrogênio e da progesterona, que são os hormônios que fazem parte, né? LH e FSH. E tudo tá ligado na hipófise, né, gente? Quem é meu aluno sabe que tudo começa ali na mente. A mente da gente é que domina todo o corpo. Quando eu falo de mulher, eu tenho que entender que muitas vezes não é a idade dela. Tem mulheres de 40 anos que elas estão melhores do que umas meninas que têm 20 anos, 18 anos. E aí a gente tem que analisar se ela conhece o corpo dela. Que desde o princípio aqui no podcast é o que a gente está tentando passar para vocês. Que vocês se conheçam como mulher, que vocês se entendam como mulher, para vocês entenderem como funciona o corpo de vocês. Inclusive, eu até concordar com o que você tinha dito, que a mulher, nós mulheres, nós somos explosões, uma bomba de hormônio. Todo dia, coisa diferente. E assim, uma coisa muito bacana também nessa questão de câncer na mulher, essa questão de probabilidades futuras, a gente pode até mesmo citar uma primeira menstruação, né? No caso, a menarca precocemente, naturalmente, ela tem uma probabilidade muito grande de ter essa questão do câncer de mama, entrar na menopausa precocemente, e também tem uma probabilidade maior. Professora, mas se tem menarca precoce, eu tenho a possibilidade de desenvolver o câncer. Se eu tenho menopausa tardia, eu tenho uma possibilidade de desenvolver o câncer.
Se eu tomar, se a minha filha, um exemplo, que é muito comum, a minha filha menstruou com 9 anos, eu posso levar no pediatra para barrar a menstruação. E aí, como é que fica? Tá. Se eu coloco o medicamento, ela tem possibilidade de desenvolver o É o que a gente fala de acarretar menos danos, né? Tipo, em algumas situações, quando a gente fala de hormônio, às vezes essa pessoa precisa de reposição ou ela precisa de diminuição. E aí, ao longo do tempo, isso traz alguns danos. E dependendo da situação que aquela pessoa se encontre, é a situação que ela tem, né? Para mudar ou modificar. Aí já entra como todas as situações quando a gente fala de saúde, alimentação saudável, exercício físico, para diminuir os danos. Sim, Marília, eu super concordo. E uma coisa super bacana, que é muito válido de ressaltar isso, é que as pessoas não sabem os benefícios disso, né? Que a gente vê só o benefício para a mãe no momento do aleitamento materno precoce e preconizado que seja somente o leite materno, sem introdução de água, de chás, né? Exclusivo. Momento do aquele aleitamento materno exclusivo, que é, no caso, preconizado pelo Ministério da Saúde, né? A Brasileira de Pediatria também, fala que um dos benefícios para a mulher, no caso, é a proteção contra o câncer de mama futuramente. Isso é bem interessante. Até quando a gente está dando uma disciplina que fala, que a aluna fala, não, eu quero ser mãe, mas eu não sabia, então agora eu vou ser mãe. Sim, né? Geralmente você pega muito, eu não quero filho. Então previne, então agora eu vou ser mãe. Sim, verdade. Inclusive, para a criança, ela prevenir também a questão de uma obesidade futura. Só que a gente sabe que a obesidade é um dos fatores que estão predispostos em relação a um câncer futuramente na idade adulta, né? É bem bacana. Vamos para a próxima. Gostaria de saber sobre climatério. O que seria? Quais os principais sintomas e posso recuperar a libido? Ela é bem... Essa pergunta, ela traz dúvidas em muitas mulheres que estão entrando na menopausa ou que estão na menopausa. O que significa o nome climatério? O nome já diz de clima, né? Quando a gente analisa a palavra, a gente já entende a composição que tem dentro dela. Quando eu falo de climatério, eu estou falando dos sintomas que essa mulher vai sentir durante a menopausa, no que antecede ou depois dela, no pós-menopausa, né? A gente considera menopausa quando a mulher tem uma cessação da menstruação durante, no mínimo, 12 meses, né? Em algumas literaturas, até 18 meses. Gente, o climatério é aquele calor que a gente chama de fogachos, né? Essa mulher ela pode ter palpitações, ela pode ter insônia. Muitas mulheres entram ali na crise de ansiedade nessa fase. Algumas alunas que falam que sente formigamento. Formigamento. Isso, é o calor, né? Um calor involuntário. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a gente é uma bomba de hormônio como mulher. E quando a gente está no período fértil, que da menarca até o que se antecede o climatério, a menopausa, a gente tem uma bomba de hormônio ali, né? Quando a gente entra no climatério, a gente tem uma diminuição desses hormônios, onde algumas mulheres fazem reposição hormonal para não perder o que a gente está ali lendo, ó, o líbido, né? Como eu recuperar meu líbido? Líbido é o desejo sexual, né? Que a mulher tem. Quando a gente fala de ciclo menstrual, a gente tem 3 fases: folicular, né? A gente tem a ovulatória e a lútea, que são as 3 fases. Que esse ciclozinho, toda mulher que está com seu período fértil normal, ela passa por essas 3 fases. E no ovulatório, ela tem um líbido aumentado, que é o desejo sexual. E algumas mulheres têm a diminuição dele quando ela entra no climatério ou na menopausa. E aí, muitas mulheres dizem, eu tive ressecamento vaginal, sangramento, eu não tenho mais desejo sexual pelo meu parceiro. É uma dúvida de muitas mulheres. Exatamente. Porque sofre muita alteração do corpo dela como mulher. E aí entra essa fase do câncer de mama, câncer de colo do útero, que a gente também tem que lembrar que o câncer de colo do útero é um dos cânceres que mais mata mulheres. E a gente, às vezes, acaba negligenciando ele, né? Não lembrando, e às vezes ele surge por conta dessa alteração hormonal, né? Então, gente, é isso. Para recuperar o líbido, ou você faz uma reposição hormonal, dependendo do contexto que você tem. Se você não tiver um câncer, não fazer uso de medicações que possam alterar ali em alguma coisa essa reposição, que faz quimioterapia, radioterapia, não pode fazer essa reposição hormonal.
E muitas mulheres, mesmo no climatério e na menopausa, continuam com libido alto. E também vai de acordo de mulher para mulher, né? Cada organismo. Sempre procurar um médico, fazer exame, né, de rotina e conhecer o seu corpo. Como a gente está falando desde o início, é vocês se tocarem, conhecer o corpo de vocês como mulher, né? A gente está aqui querendo empoderar vocês, que vocês entendam que vocês como mulheres têm que se conhecer, têm que ter opinião, têm que saber quando deve ir ao médico, quando deve tomar um anticoncepcional ou não, né? Não fazer essa questão do líbido como uma coisa obrigatória, mas como um desejo que a mulher tem, né? A procriação, a fertilidade também tem que ser dita, né? Que a mulher também tem que entender esse contexto da vida dela para evitar essas doenças, né? Que a gente tem. Perfeito, Marília. E puxando desse teu... quando a gente fala sobre a questão da libido, é uma coisa que gera muito tabu nas mulheres, né? A gente está falando aqui de saúde da... mulheres, né? Independente da faixa etária, não coloque isso na cabeça de vocês como se fosse um tabu que a sociedade ela impõe, né? Como a Marília estava falando aqui agora, nós temos que, por obrigação, principalmente de ser, né, a maioria dos alunos da área da saúde, conhecer o seu corpo. Isso é um mínimo, porque quando a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe o que é o normal. Então, a partir do momento que acontecer alguma coisa de anormal, que vai ser alguma coisa diferente, eu já vou reconhecer de imediato. Então, é tão importante. E é isso, gente. Finalizamos nosso podcast Novitec. Espero que vocês tenham sanado todas as dúvidas de vocês, né? Que a gente tenha repassado o conhecimento para vocês desse ação que é tão importante sobre a questão da mama. E não esquece, gente, de curtir o nosso canal, comentar, deixar sua opinião. Se vocês tiverem perguntas, já deixa, porque aí a gente já terá novos temas, né, e conteúdo para os próximos podcasts. Conteúdos bem importantes, interessante. Tá. Deixem dicas dos próximos temas, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like. E é isso, né, meninas?